Se eu soubesse que era pra fazer um show de sanfona, eu não viria. Falei. Fala, seus mal diagramados! No fim dos anos 80, Joseph Nye criou o conceito de soft power. O que é isso? Em resumo, esse poder suave seria uma estratégia governamental de como o Estado conseguiria convencer o povo a apoiar seus projetos sem ter que recorrer à cacetada na sola do pé, tipo PM Rambo de Diadema, mas sim de uma maneira bem mais atraente, divertida e tranquila. Apesar desse tipo de abordagem existir bem antes do termo ser criado, é uma forma que vários líderes encontraram de ter base eleitoral desde o século passado, quando a indústria cultural e o mercado esportivo ainda não estavam tão relevantes e estruturados como é hoje. Sim, já tivemos uma época aqui nesse mundo em que a gente não sabia nada da vida da Luísa Sonza e do Felipe Melo. Hollywood, rock, futebol, basquete, atletismo, cricket, automobilismo, novelas, bossa nova e, obviamente, o sertanejo podem e muitas vezes funcionam com esse objetivo para apoiar presidentes. E isso há eras, não é de hoje, como eu disse aqui, tem muito tempo. Vou dar um exemplo. Dá para encontrar essa teoria do poder suave, por exemplo, no esporte. Quando associamos a equipe de ouro da Hungria no futebol com o Puskás, o Loran, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsinki 52 e depois foi finalista na Copa do Mundo de 54 em Berna, que ajudou a fomentar a infeliz Revolução Húngara, que criou problemas políticos e de relações públicas para a União Soviética, que teve que botar um ponto final nesse levante miliciano de uma maneira nem tão soft. Foi tiro, porrada e bomba mesmo. Mas o nosso próprio presidente e a direita brasileira aderiram ao futebol com esse objetivo. Claro que o timing foi meio ruim. Isso começa mais ou menos em 2013 e depois tivemos 2014, que foi justo o ano do 7-1. Lembram do Davi Luiz chorando? Lembram da carta da Dona Lúcia? Pois é, eu não esqueço. Mas de verdade, se o time foi ruim, aquela derrota também ajuda a sepultar um pouco mais o PT naquele período. Porque, claro, as construções para a Copa do Mundo foram superfaturadas, tiveram ali as suas necessidades questionadas e alguns estádios até hoje são simples elefantes brancos. Mas isso reforçou a camisa amarela enquanto elemento estratégico e de poder suave nas manifestações, que começam primeiro com o alvo sendo a Dilma. Já o Bolsonaro tem uma relação oportunista com o futebol. Na verdade, qual relação do Bolsonaro não é oportunista, né? A atuação dele se dá em duas frentes, a simbólica e uma outra que é mais prática. Por exemplo, o Bolsonaro e seus apoiadores usam a camisa da CBF, não usam? Então, esse é um símbolo do grupo ao qual eles pertencem. Tá aí a frente simbólica. Já o elemento prático do Jair no futebol é a presença em vestiários e em estádios desde antes da eleição. Ele era o cara que era recebido com tapinha nas costas por vários times. Teve jogadores que utilizaram aquele gesto da arminha para comemorar gol desde 2018, 2019, as pessoas fazem isso, né? E dá para entender também que o Bolsonaro usa o futebol como refúgio quando ele está em crise ou alguma pessoa que compõe o governo está em maus lençóis. O Moro, quando começou a rolar os vazamentos da Vaza Jato do Intercept, ele foi convidado pelo presidente para ir ver um jogo do Flamengo e tentar ali recuperar a imagem. Tá aí uma forma de usar o esporte como poder suave. E isso não começa com o Jair. O excrementíssimo não inventou nada, ele está repetindo métodos que são usados por vários governos no mundo, foram usados pela nossa ditadura militar. Quem não sabe
que na década de 70 eles usaram as vitórias daquela seleção maravilhosa que nós tínhamos para reforçar o regime. No cinema, por exemplo, a história de Hollywood, ela se confunde com a história dos presidentes norte-americanos, seja republicano, seja democrata. E isso significa também seja de extrema direita ou seja apenas de direita. Isso começa lá pela década de 10. Se eles querem invadir um país, então recorrem a Hollywood para que façam algumas produções que endossem esse tipo de atuação militar e política dos Estados Unidos. Os filmes, como sempre, retratam o heroísmo do americano e também a necessidade de invasão, porque, afinal de contas, se a pessoa não parecer o Guile do Street Fighter, ela é um inimigo em potencial no cinema norte-americano. O escritor e ensaísta Gore Vidal, que é um dos meus escritores preferidos, retratou isso muito bem nesse livro aqui, ó, Hollywood, lançado em 1990, que mostra como a indústria do cinema na Califórnia serve como uma espécie de poder suave dos governos norte-americanos desde sempre. Não é de agora, mas agora está sendo questionado. Porém, a ajuda da criação do imperialismo norte-americano passa sim por Hollywood. Eu indico, vocês encontram esse livro aqui na estante virtual, deve ter várias edições baratinhas lá. Para quem tem Kindle, pode ler aí na Amazon, porque ele ainda existe e está sendo publicado até hoje. Esse livro tem um estilo de romance histórico, nem tudo que está lá é verdade, mas se baseia na história para construir um romance. Então, ele, que é um cara que conheceu o poder de perto, teve parente que foi político, ele teve ali as entradas nos bastidores de governos desde a década de 50, mostra o seguinte, mostra a confusão que existe na construção de verdades por meio do cinema, da publicidade e da mídia. Gore Vidal foca principalmente na criação do Comitê da Informação Pública em 1917, há 103 anos. A função do comitê era a seguinte: informar o povo americano sobre os desenvolvimentos da Guerra da Europa, e com esse estatuto eles criaram uma campanha persuasiva que tentava fazer com que o povo acreditasse no patriotismo norte-americano para lutar contra inimigos que precisavam ser combatidos e estavam sendo demonstrados como grandes vilões em filmes lá de Hollywood. E o que o Vidal pretende com isso daí? Pretende enfatizar comentários, reflexões dos personagens sobre a retórica relacionada às ideias de democracia e liberdade que sempre alimentaram a imagem dos americanos e a imagem nacional projetada nos países estrangeiros. Isso, claro, vem servindo muitas vezes para justificar a influência política e econômica americana em outros países e descer bala em cidadãos de Oriente Médio, Ásia e América Latina principalmente, já que a África eles deixaram para que os europeus fizessem o trabalho sujo. E foi por meio dessas políticas, com particular ênfase na censura e nos excessos do controverso The Espionage Act, que levou à prisão vários artistas que eram considerados comunistas na época, que Vidal revela como a liberdade na América sempre foi limitada. Ali existe um mito de uma democracia que, na verdade, nunca existiu. Fora isso, ele também chama atenção para a falta de senso crítico de maneira generalizada do norte-americano naquela época e depois também. Se você acha que o teu vizinho que acredita em cloroquina e ozônio no é uma novidade, não é. Esse tipo de cidadão que não questiona e que cai na propaganda governamental, seja por meio de zap, seja por meio de cinema, ele existe há mais de 100 anos. No Brasil não existe um projeto oficial do governo com o mesmo objetivo. E é até melhor, porque se não for oficial, as críticas vão ficar na área da subjetividade. E a gente pode até ser acusado de estar sendo histérico e histriônico, como em outras vezes, né, que nós apontamos ali o que estava certo, mas que no momento não tinha comprovação, como foi o caso da Lava Jato, que a gente sempre disse que tinha relação com o governo norte-americano e depois foram descobrir isso, mas até que isso fosse descoberto, nós éramos taxados de malucos. Mas se não existe esse projeto oficial, existe a intenção. Olavo de Carvalho pode ter todos os problemas de sanidade que tem,
Mas ele não é burro. Ele leu bastante e leu o suficiente para criar o próprio projeto de soft power dele. E isso a gente viu principalmente na atuação do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, que foi um dos maiores olavetes dentro desse governo. Naquelas entrevistas e vídeos que ele fazia, ficava claro que ele tentava criar um projeto de cultura que iria recuperar os valores que eles acreditam ser os valores tradicionais do brasileiro. Você pode até achar ruim, falar, valores tradicionais do brasileiro, mas não tem nada a ver. É que, infelizmente, a gente acredita que o brasileiro se enxerga no filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, mas não se enxerga. Ele se enxerga muito mais dentro de novelas ruins do SBT e da Record. Claro que aí no meio existe uma hipocrisia, né? Qual que é a hipocrisia? A hipocrisia é a mesma da população norte-americana. Enquanto aqui no Brasil as pessoas têm um discurso diferente da prática e preferem que as novelas sejam focadas na família, quando na verdade na vida pública a pessoa trai a esposa e faz outras coisas bizarras, lá nos Estados Unidos eles também gostam de se ver como heróis enquanto estão sentados no sofá se entupindo de Doritos e de Bud Light. E o sertanejo também é uma arma muito simples de ser usada como soft power do bolsonarismo. Desde que começou a pandemia, várias lives foram realizadas e nelas artistas como Gustavo Lima, Bruno, Zé Neto e Zezé defenderam o governo Bolsonaro. Muita gente ficou surpresa, mas eu conheço bem esse segmento do sertanejo e já sabia que eles são em grande parte bolsonarista. Grande parte, quando eu digo grande parte, eu quero dizer, sei lá, 99%. E você pode ter certeza que eles gostam mesmo do Bolsonaro e se identificam. Só que, com certeza, existe ali uma relação de troca de ideias e troca de promessas também entre os empresários, artistas e o governo para que esse apoio continue sendo dado. Eu já estive em camarim de sertanejo e sei que o mais bonzinho ali troca a mãe por uma picape Amarok tranquilamente. E isso também faz parte de uma inteligência estratégica. Para que gastar milhões em anúncio na Folha de São Paulo se você pode chegar no Gustavo Lima e falar: Cara, dá uma força pra mim, me elogia ali na sua live enquanto você tá usando esse shortinho e enchendo a cara que vai dar certo. Vai dar certo, mesmo que o Gustavo Lima minta dizendo que o Bolsonaro é o cara responsável pela transposição do Rio São Francisco, porque isso dá certo. No Zap Zap já rolou. A velocidade dos comunicadores faz com que esse tipo de declaração dê certo, independente de ser verdade ou não. E o sertanejo, além de ser um soft power utilizado por vários governos, a gente não pode esquecer que o Collor também usou, não podemos esquecer que o Lula também usou, ele era amigo do Zezé de Camargo, e agora o Jair faz um uso até mais eficiente, porque as redes sociais estão muito maiores e acessíveis para todo mundo. E para além da política, o sertanejo serve como um braço do agronegócio, né? Você junta aí segmento econômico mais o ritmo musical, rodeios e vaquejadas e temos os 4 elementos da cultura sertaneja, que seria uma versão rural aí dos 4 elementos do hip hop. E para finalizar, o sertanejo também funciona hoje no Brasil como um poder suave das questões de consumo e desejo. Porque grande parte das pessoas que integram o sertanejo vieram de baixo, vieram de uma pobreza muitas vezes extrema, uma pobreza extrema do interior. Claro que hoje a gente tem no sertanejo universitário muitos playboys também, gente que saiu de universidade de veterinárias, zootecnia, agronomia, que não são necessariamente pessoas pobres. Mas as pessoas se miram ali no exemplo do Gustavo Lima. Olha só que bonitinho, espécie de menino Charlinho que foi fazer sertanejo e deu muito certo e hoje mora numa loja da Havan com uma loira. Olha só, eu também posso ter isso vendendo camiseta falsa da Lacoste, por que não? E nisso vai se reforçando vários padrões do neoliberalismo e do reacionarismo bolsonarista, guedista e do Partido Novo. Claro que eu nem vou entrar aqui no debate, né? Não vou entrar no debate que o sertanejo é um dos estilos que mais se beneficia de verbas públicas, fazendo show de aniversário de cidade, festa de morango, festa de abacate, todas elas financiadas integral ou parcialmente com verba de gabinete e com verba de prefeitura. E aí
Essas pessoas acham que o único problema é usar dinheiro público para a Lei Rouanet, quando na verdade quase toda a fortuna de sertanejo tem muito de grana de prefeitura, de governo estadual e de governo federal também. E aí fica uma tentativa de explicação sobre o que é o soft power. Vocês podem ler o livro do Gore Vidal, que vai dar uma abordagem um pouco melhor do que a minha aqui, para fazer o complemento deste assunto. Soft power é isto: suave como os destilados luxuosos que o Gustavo Lima consome durante as lives, mas poderoso o suficiente para ser como um câncer que só se revela depois de muito tempo. E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui do nosso canal, temos nosso Apoia-se, nosso Seja Membro, e também estamos aí presentes em redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter para você continuar nos seguindo por lá. Valeu, muito obrigado. E para quem acha que política não se mistura com cultura e esporte, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.